A paz do Senhor, bonitas de Jesus, vamos continuar nossa leitura. Estamos em Marcos capítulo 5. A cura do endemoniado Gerazim. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio ao túmulo ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não nos atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muito." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desesperadeiro abaixo para entrar no mar, onde se afogaram. Os que trataram dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, oh glória a Deus, viram endemoniado ao que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vou ler de novo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido aos endemoniados. E também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes era possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou: "Vá para casa, para seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Vou ler de novo. "Vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo, venha impor a mão sobre elas para que ela seja salva e viva." Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguiu Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia: "Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada." E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aleluia! Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, tirando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou as minhas roupas?" Os discípulos responderam: "Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou?" Eles, porém, olhavam ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele, porém, Jesus. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: "Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz, fique livre deste mal." Glória a Deus.
A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Repetirei para você: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, apenas dorme. E riram-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que eles dessem de comer à menina. Eu profetizo sobre a sua vida que sonhos que já estavam mortos, até mesmo esquecidos, até mesmo fedendo, o Senhor vai estar aí fazendo um grande milagre. Jesus está dizendo para você: Talita cumi, levante-se, levante-se agora. Saia toda depressão, toda ansiedade, todo síndrome do pânico. E em nome de Jesus, haja vida em abundância na sua vida. Que o Senhor Jesus seja o seu Rei e seu Salvador. E como na vida do Gadareno, que todos possam se admirar do grande mistério que o Senhor está fazendo na sua vida e através de você. Amém? Glória a Deus!